Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para minha querida Isabela Guarino, da Rock Content. Bom, eu ia fazer um raporzinho, né, com pão de queijo, com sotaque, mas o Arley já fez essa função para mim. Primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. E queria dar parabéns para todo mundo que está aqui, porque eu sei que o Brasil está vivendo um momento meio estranho, meio confuso, e realmente é para poucos. É realmente quem quer fazer a diferença. Meu nome é Isabela, eu sou gerente de vendas e parcerias na Rock Content, e hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre como estruturar um time comercial. Eu até fiz uma referência àquele filme O Lobo de Wall Street. Levanta a mão, por favor, quem assistiu esse filme. Quem quis comprar do Leonardo DiCaprio? Não é porque ele é bonito, não. Ele é muito bom. E é possível a gente replicar isso dentro da nossa empresa, independente se ela é uma pequena ou grande empresa. Se eu falar rápido, tá, gente? Mineiro tem esse problema, vocês me chamem a atenção. Ano passado, eu sei que vocês já levantaram a mão, mas eu quero que levanta de novo só para eu ter uma noção aqui da dimensão. Quem que esteve na palestra que eu dei? Por favor, levanta a mão. Então, muita gente nova. Eu vou repetir um pouquinho das coisas que eu falei, porque eu acho que elas são muito necessárias, e vou tomar cuidado para não chover no molhado na palestra do Marcos e do Gustavo. Mas eu queria que vocês prestassem muita atenção, principalmente em como que a gente está falando a mesma coisa e entrando principalmente na estruturação do time comercial. Muito do conhecimento que vocês já adquiriram hoje vai ser usado aqui. Bom, primeira coisa, vendas sem marketing, não é vendas. Hoje a gente está falando muito do vendarketing, da importância da associação desses dois times. E no ano passado, quando eu conversei com vocês, uma das coisas que ainda eram comum, e hoje a gente está fazendo essa transição, é fazer estratégia de marketing sem retorno de investimento. Isso vai dar errado. A gente vai queimar dinheiro, não sabe o que vai trazer de retorno, e o vendedor tem um papel fundamental nisso também. Porque não só ele vai ajudar a estruturar todo o ganha-dinheiro da empresa de vocês, como também vai ajudar ao empreendedor tomar mais decisões para onde ele vai contratar, investir, né, adquirir novas ferramentas, enfim. E venda, gente, muito mais do que aquele aperto de mão lá no final, contrato assinado, que todo mundo gosta de ver, bater gongo. Venda é um processo, a gente tem uma arquitetura das vendas, assim como já foi falado, e que eu quero passar para vocês hoje, mas da visão um pouquinho diferente. Não de como vocês têm que vender para o consumidor final, mas de como que vocês têm que estruturar um time comercial para que eles façam isso por vocês. Eu sei que pequenos empreendedores, médios empreendedores e até mesmo em grandes empresas, é comum o empreendedor ser um canivetinho suíço, né? Fazer de tudo um pouco. Então, igual vocês também já falaram aqui, muitos já venderam, e eu quero que vocês passem isso para uma pessoa para ela ser capaz de fazer para vocês. Primeiramente, eu queria tratar aqui da escalabilidade de serviços. Eu sei que tem pessoas aqui de determinados e vários segmentos, então eu vou tentar ser o mais genérica possível, sem perder a qualidade do conteúdo que eu vou passar para vocês. Quando a gente pensa aí do produto ou do serviço e da geração de valor, existe uma linha de raciocínio que a gente tem que seguir para entender se o nosso investimento ele tem que ser mais em marketing ou mais em vendas. Tá? Esse gráfico ele foi retirado de um artigo que o Diego Gomes escreveu no SaaSholic, que é um blog. Diego Gomes é um dos fundadores da Rock Content. Todas as informações que estão aqui estão nesse artigo, vocês estão convidados para lê-lo depois. Mas só para exemplificar o que é isso. Deixa eu lembrar aqui onde é que é o laser. Quanto mais barato o ticket médio do nosso produto ou serviço, mais a gente vai fazer um investimento em marketing. Ou seja, mais a gente vai tentar automatizar o processo de vendas. Quanto mais caro é o ticket médio do nosso produto ou serviço, mais a gente vai depender do field sales. Ou seja, aquele vendedor que presencialmente vai assinar um contrato com o cliente. Porém, ainda existem empresas que muitos dos processos poderiam ser feitos de forma inside sales, ou seja, dentro do próprio local da empresa. E aqui eu quero tratar hoje com vocês uma visão que é a que a Rock adota, a RD adota, que é o do inside sales. É uma forma de vendas mais, como é que eu posso dizer, otimizada. E é claro, a gente não vai abrir mão de investir em marketing nos produtos que a gente precisa. E a gente também não vai abrir mão de fazer visitas aos clientes para poder fechar contratos maiores. Qual que é o segredo disso aqui que eu quero passar para vocês?
a gente tem que reduzir custo, a gente tem que otimizar o tempo dos vendedores e otimizar o nosso tempo também. Quando a gente consegue identificar qual que é o tipo, tá? Qual que é a precificação do nosso produto ou serviço, eu já consigo traçar um esboço do que vai ser o meu processo comercial. Se ele vai depender mais de educação por marketing, demonstrações e até mesmo trials em plataformas, o que quer que seja, ou ele vai depender de vendedores para poder passar o valor que foi o conteúdo da palestra anterior. Sempre que possível, é legal a gente tentar atrelar um ao outro, que é o caso do Insight Sales. Eu dependo do marketing para poder construir uma educação para o meu consumidor, para o meu cliente, mas eu dependo do vendedor para fazê-lo entender por que aquela solução ela é necessária para o meu negócio. Então, o mais importante para vocês é terem em mente, não depende, tipo assim, meu produto é R$100, eu vou investir em marketing. Isso pouco importa, vocês têm que calcular o valor para a empresa como um todo. Se R$100 para o seu consumidor por exemplo, a gente vai comprar uma bala de R$100 é muito cara. Por que aquela bala custa R$100? Porque ela tem um complexo de vitaminas, por exemplo, que vai te ajudar a ficar mais magra, com o cabelo mais bonito. Uma pessoa que vai numa farmácia comprar uma bala não vai pagar R$100. E aí é importante vocês trabalharem a geração de valor naquele produto. Então, vocês têm que pensar mais em termos do valor, igual a última palestra foi passada para vocês. Eu não estou aqui para dizer que até R$100 vocês vão investir em marketing, nem acima de 10 mil vocês vão investir em vendas. Isso aqui está aberto para cada tipo de negócio, para cada modelo e também o branding de vocês, tá? E aí vocês também têm que raciocinar qual que é o tempo gasto normalmente para poder vender o produto ou serviço de vocês. Eu sei que muitos ainda não têm um time de vendedores dedicados, mas tentem pensar do aspecto mesmo do próprio empreendedor. Hoje eu, que tenho que assumir um time de marketing, um time de atendimento, a cobrança, eu tenho que assumir um pouquinho de tudo. Quanto que eu gasto para trazer um cliente? Quais são os passos que eu tenho que tomar para educar? Aonde eu consigo otimizar? Como que eu gero? Qual que é o ticket médio que eu gero por cada venda que eu faço? Se eu tiver um vendedor dedicado, eu consigo aumentar um pouquinho aquele ticket médio, porque eu vou passar mais valor? Se sim, isso vai aumentar o tempo das minhas vendas? A gente fazer esse comparativo também é importante para começar a pensar naquela estrutura do nosso time. E aí, entrando mesmo no beabá, né? Poxa, como é que a gente começa? Quem aqui acha que um bom vendedor dessas empresas grandes aí ganha em torno de R$8 mil por mês? Levanta a mão. Só um. R$2 mil por mês, um vendedor. Só tem um levantando a mão. Eu estou tentando para baixo, depois eu vou para cima. Um ali. Acima de R$10 mil, um bom vendedor. Levanta a mão. Ai, gente. Acima de 15. Tá. Vamos lá. A carreira do vendedor, ela é muito focada em como que ele pode crescer na empresa. É engraçado porque cada profissão ela tem seu perfil. E normalmente o perfil de vendas é um perfil muito competitivo, muito ambicioso. Ambicioso no bom sentido, tá, pessoal? O vendedor, ele até não está muito preocupado com a base salarial, contanto que ela esteja dentro da média do mercado, obviamente. Mas se ele tem uma visão clara do crescimento que ele pode construir dentro da empresa, para ele vai trabalhar com muito mais garra e com muito mais afinco do que se ele tiver uma base que vai crescendo assim esporadicamente ao longo do tempo. O importante da carreira do vendedor é que ele seja capaz de construir o sucesso dele, a promoção, e ele seja capaz de conquistar o fracasso, ou seja, a demissão. Então, o que eu quero traçar aqui para vocês são algumas dicas que o Dieguinho, né, estruturando o time comercial da Rock Content, que em 5 anos chegou em 70 vendedores, a gente foi absorvendo como experiência. Por favor, prestem atenção numa coisa muito importante. É muito, assim, fundamental para a saúde de qualquer negócio a gente tentar pensar numa solução que fidelize o cliente, igual foi a palestra do Gustavo. Da pipoca até a plataforma, o que vocês conseguirem pensar em contrato anual, mais saúde financeira a empresa de vocês vai ter. Seja uma fidelização através de venda mensal, de planos, igual um programa de milha, né? A gente, quando vai comprar passagem aérea, procura mais barata. Como é que eu consigo fidelizar o meu cliente? Criar um programa de milhagem, pensando assim no grande. No carrinho de pipoca, com um cartãozinho fidelidade. Aquela constância vai garantindo muito da nossa saúde financeira.
Então, tudo que eu vou trazer aqui para vocês é com base em contratos anuais, que o nosso mindset ele vai ser sempre focado em 12 meses. O sucesso do cliente, ele normalmente vai ser visto nesse prazo, tanto para estratégia de marketing quanto para estratégias comerciais. Até porque é um prazo aí interessante para produtos que consigam ser vendidos através do Inside Sales. Não tenham um valor, como é que eu posso dizer, pequeno em termos de entrega, né? Uma bala normal, um alimento normal, um produto cosmético que não tem nenhum diferencial, mas também consegue atender aí até mesmo as empresas mais renomadas do mercado. Esse período de 1 ano ele é aceitável a gente conversar sobre ele. O que a gente conseguiu ver através do modelo, né, de contratos anuais? Existe uma regra para a gente pensar, que é essa constante aí do 78. Não vamos pensar muito na matemática agora não, depois eu vou explicar o que esse número 78 significa. Mas eu quero que vocês peguem ele aí como um ideal que a gente vai usar constantemente para definir métricas, para definir metas e até mesmo o que o vendedor tem que vender por mês. Vamos lá. Eu vou pensar o quanto que eu quero que a minha empresa ganhe durante 1 ano. Aqui eu vou fazer uma conta básica falando que a gente quer ganhar R$500 mil. Quem é que sonha em ganhar isso aí no final de 1 ano? Levanta a mão. Quem quer mais? Bom, vamos pensar pequeno por enquanto para facilitar a conta, que senão ia encher de 0 ali, porque eu sei que todo mundo queria colocar mais umas 8 casas decimais, igual o número de CPF, né? Mas vamos começar pequeno. 500 mil. Eu vou dividir esse número por 78. Se eu dividir ele por 78, eu descubro a meta mensal que eu tenho que vender em contratos recorrentes. Ou seja, para eu ganhar R$500 mil no final de 1 ano, mês a mês eu tenho que vender um contrato de 6.410, ou 2 contratos de 3.200 e pouquinho, ou 6 contratos de 1.000, enfim, eu tenho que vender aquele valor por mês. Como assim? Como é que vender um contrato de 6.500 por mês vai me gerar isso aí de receita no final? É a regra do 78 que eu já vou explicar. Vou passar aqui rapidinho para vocês entenderem o que eu estou falando. Por que a gente está pegando esse número de 78? Quando a gente pensa em contrato recorrente, a cada mês que eu vendo um contrato, ele está gerando um residual lá para mim. Ó. Todo mês o cliente está pagando 10, mais 10, mais 10, mais 10. Eu deixei ele, eu como vendedora vendi e está lá com atendimento. No mês seguinte, eu tenho uma nova meta. Eu vou vender mais um contrato e vou deixar ele rodando. No mês seguinte, eu vou vender mais um contrato e deixar ele rodando. Então, se a gente pega toda essa área de verde aqui, que foi o que eu vendi a cada novo mês, e o que ficou rodando, no final, aqueles R$10 que eu vendi no primeiro mês, considerando todas as minhas vendas daquele ano, totalizaram 780, no caso aqui, dólares que a gente está usando. Se eu vendo todo mês 6.410, lá no final de 1 ano eu vou estar com esses 500 mil. Então, para eu definir a métrica do meu vendedor, para eu entender quanto que eu preciso de contratos ou quanto que eu preciso contratar, a primeira coisa é pensar lá no final. Quanto eu quero fazer naquele ano? Quanto que eu quero crescer? E aí eu faço uma matemática reversa. Divido por 78 e encontro a meta mensal. Poxa, mas 6.410. E aí, o que eu faço com esse número? Aí vocês têm que entender o produto e o serviço de vocês. Qual que é o ticket médio? Quanto que vocês vendem por mês? Qual o tempo gasto por vendas? Pensando nessas contazinhas matemáticas básicas, você consegue ter uma meta aí por vendedor. Um vendedor ele vai conseguir vender em torno de 2 contratos de R$2.000, ou seja, R$4.000 por vendedor. Eu vou precisar em torno de 1,5 a 2 vendedores por mês para bater aquela meta lá. Ah, mas eu não tenho vendedor, o que eu faço? Como é que eu calculo essa meta? Pensa em você, igual eu já falei antes. Eu sei que vocês não são, né, como empreendedores, totalmente dedicados em comercial, até porque vocês têm outras tarefas, mas é o passo fundamental para vocês iniciarem um time comercial. Né? A gente tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo é pensar no trabalho de vocês. Obviamente, quando a gente não é focado em uma determinada ação, a gente não está extraindo o melhor dela. A gente não vai ter a melhor taxa de conversão, porque a gente não vai conseguir dar a atenção que aquele prospect precisa. A gente não vai conseguir melhorar o processo, até porque a gente não está aprofundando muito nele. Mas a gente vai conseguir ter uma noção por onde que a gente vai começar. E isso tudo vai sendo ajustado com o tempo. E aí, isso aqui é para explicar qual que é o ponto inicial que a gente precisa ter para ter na nossa empresa o que a gente chama de time comercial, tá? Time comercial, vocês estão delegando a função de vender para uma pessoa. A primeira coisa, vocês nunca vão contratar uma pessoa de quem vocês não comprariam nada.
Então, num processo comercial de procurar um vendedor, é um papel fundamental do entrevistador. Tentem descobrir se aquela pessoa ela é curiosa. O vendedor, principalmente o vendedor consultivo, que é o que a gente está tanto falando aqui, ele precisa ter uma natureza que vai buscar sempre o ponto mais profundo por trás de uma afirmação do cliente. É aquele tal dos 5 porquês, né? Por que você escolheu esse modelo de negócios? Por que não outro? Por que esse te traz mais resultado? Você já tentou outra coisa? É ir aprofundando. Se a pessoa tem uma curiosidade natural, ela vai desenvolver mais facilmente um processo consultivo de vendas. Então, a primeira coisa, quando vocês estiverem entrevistando uma pessoa para contratar, façam para ela a seguinte pergunta: venda seu peixe para mim. Se o candidato começar a falar quais são as qualidades dele, desculpa, mas não é o que vocês precisam. Vocês precisam de uma pessoa que te retorne com uma pergunta. O que você está buscando para a sua empresa? Qual que é o diferencial do seu produto, do seu serviço? O que você já testou de vendas que deu certo? O que não deu certo? Qual que é o processo de vendas atual? Deixa o candidato te perguntar. Quanto mais ele te perguntar, vocês podem ter certeza que vocês estão caminhando para o lugar certo. E aí, pessoal, um vendedor, ele normalmente tem que vender 4 vezes mais do que ele custa por mês em contrato anual. Isso é uma regrinha básica. Para vocês terem uma noção, esse valor aí ele começa em torno de 3, 4 é ok, 5 muito bom e 8 é tipo assim, o estado da arte. É um número maravilhoso que todo mundo quer alcançar. É um vendedor que consegue vender 8 vezes mais do que ele custa. Quando eu penso em custo do vendedor, não é só imposto, salário, mas o que ele custa também de alimento para a empresa, que a gente tem que ter custos fixos com ele, né? E também custos de contratação. Com certeza o RH vai fazer uma campanha para buscar um bom candidato. Né? O empreendedor vai investir tempo que poderia estar prospectando para poder fazer uma entrevista comercial com essa pessoa. Então, tudo isso tem que ser considerado, tá? Depois, o CAC, né, o custo de aquisição, ele tem que ser recuperável em 6 meses, senão esse vendedor ele vai trazer mais prejuízo do que benefício para a empresa a longo prazo. E uma dica, que eu já passei por ela e já errei assim, falei miseravelmente. Eu cismei de ir dando um passinho pequeno de cada vez. E isso deu super errado. Eu tenho um time hoje que já chegou a 13 pessoas, a gente trabalha em subtimes dentro da Rock. E na época que eu estava com 4 vendedores, eu, em vez de contratar 2 ou 4, eu contratei assim, um vendedor um mês, outro vendedor outro mês, outro vendedor outro mês. Problema disso aí. Número 1, eu tinha que repetir treinamento todo mês. Isso me demandava em torno de 8 a 10 horas aí de treinamento, um treinamento a cada mês. Enquanto eu podia estar dando mentoria, né, para os vendedores atuais, eu estava gastando em treinamento, repetindo a mesma coisa. Ah, por que você não fez vídeo? Vídeo é muito bom, a gente tem treinamento em vídeo. Mas o contato que você passa, a experiência, para você entender aonde estão os gaps daquele vendedor, ele é necessário. É o one-on-one, é uma reunião de 1 hora que a gente faz por semana com cada vendedor. Segundo, aquele vendedor que entrava sozinho, ele ficava meio que apadrinhado pelos outros vendedores, que em vez de fazer uma competição saudável, carregavam aquele vendedor nas costas. Então, para ele fazer o processo de rampagem, ou seja, passar do período de experiência para ser efetivado, vender um mínimo, né, que eu coloquei como meta para ele meio que era levado. E ele sendo levado por virar amigo dos outros vendedores, ele nunca performava como ele podia. Então, quando a gente começa a contratar vendedor em par, não necessariamente em números pares, mas mais do que um, tá? A gente está desenvolvendo essa competitividade saudável e, ao mesmo tempo, eu estou otimizando meu tempo como gestora para poder passar treinamento para eles. Por mais que eles sejam apadrinhados, não vai ter aquela coisa de, tipo assim, acomodei. Eles sempre vão querer disputar, mais uma vez, saudavelmente, quem que vai ser promovido primeiro, quem que vai vender o primeiro contrato primeiro, quem que vai fazer um upsell primeiro, tudo primeiro. Então, contratar em pares é sempre mais saudável do que tomando cuidados de um por um. Obviamente, não estou falando para ninguém aqui contratar 10 pessoas de uma vez. Mas é melhor vocês esperarem um mês sem um vendedor para contratar 2 daqui 2 meses do que contratando um por um. Outra coisa, ter um processo de vendas documentado é essencial. Porque se vocês não têm esse passo a passo, esse guia, vai virar um samba do crioulo doido. De verdade, a coisa não vai dar certo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio vendedor vai começar a documentar o que ele ouviu. E você já viu aquela brincadeira de telefone sem fio, né?
Um anota uma coisa, o outro anota outra, e aí vai virando aquela coisa bagunçada de processo que nem você mais sabe o que você falou e o que você não falou. O que o vendedor está tirando da cabeça dele e o que não está. E um fator muito interessante, pessoal, que eu já vi acontecendo também. Se você não tem documentado um processo muito claro, chega vendedor falando, eu tive experiência numa outra empresa, eu vou pegar o que você me ensinou e com a minha experiência passada eu vou criar um processo meu. Resultado, moral da história, não duraram um processo de rampagem, né, de contratação e efetivação. Por quê? Se eu estudei um processo, por mais que ele seja iniciante, eu sei que ele vai dar certo para o meu produto, para a minha solução. Se um vendedor que está chegando, está aprendendo como é que é a empresa, pegando um negócio no tranco, ele tenta tirar algo da cabeça dele, não vai dar certo. Pode ser o melhor vendedor de todos. Ele tem que pegar a cancha com quem já sabe um pouquinho. Então, documentem um processo. Isso é fundamental. Pode ser um Google Docs lá com passo A, B, C. É um guia para o cara seguir. Se ele não estiver seguindo, cobra. Ele pode até acrescentar informação e documentar para um próximo vendedor usar. Mas sempre tem que ter lá escrito bonitinho, até para vocês usarem como ferramenta de teste e hipótese. Olha, talvez essa pergunta que eu esteja fazendo não está tão legal. Vamos tentar adaptar. E a outra coisa, CRM de vendas. Controle. Se não tem uma planilhinha do Excel, um CRM, mesmo que gratuito, para poder controlar o que está entrando no pipe, é igual o Marcos falou, pessoal, não dá para acreditar que algo divino vai acontecer, não. Tem que ter controle, é legal para o vendedor entender o que ele precisa ter no pipe para ver qual que é a conversão, para ele já entrar no mês sabendo esperar o que vai virar, o que não vai virar, e para vocês controlarem o crescimento daquele vendedor. Existem vários perfis diferentes. Eu tenho vendedor que precisa do dobro do pipe para bater a meta no mês. Eu tenho vendedor que precisa de 4 vezes o pipe. Aquele vendedor super positivo, que tem muita energia, mas que confia demais no cliente. Que a gente sabe que o cliente vai falar não e ele está achando que o cliente vai falar sim. E ele não vai bater a meta. Então, isso para vocês controlarem é muito importante. Isso aqui é um planinho, isso aqui também pode ser encontrado na internet, tá? Dentro desse artigo que eu falei com vocês, de como que a gente fez o desenvolvimento de um vendedor na ROC. Vocês estão vendo aí que não tem nenhum salário assim, gigantesco de R$10 mil para um vendedor iniciante, não. O que a gente mexe principalmente é a comissão. O vendedor consegue, ele entra na empresa sabendo o que ele tem que fazer para ser promovido. E ele também entra sabendo o que ele tem que fazer para ser mandado embora. Se ele não bater 70% de performance em 3 meses, ele já não está mais com a gente, infelizmente. E é legal porque isso incentiva o próprio vendedor a buscar ajuda quando ele precisa. Incentiva o próprio vendedor a buscar os colegas para trocar figurinha, para amadurecer o processo. Então, aqui vocês estão vendo, olha, 30% de comissão, 50% de comissão, 70% de comissão. E aí, o que é isso aqui, churn? Numa empresa que vende contratos anuais, né, ou seja, mensalidades, um fator, né, de, assim, muita atenção que a gente tem que ter, que estraga uma empresa até mais do que não vender, é o cancelamento. Porque se eu estou vendendo muito, eu estou contratando gente, eu estou crescendo uma empresa, mas os clientes não estão ficando, eles estão saindo, é uma peneira furada, a gente joga água e a água sai, nunca está enchendo. A gente precisa controlar o que dos nossos clientes está saindo. Se um vendedor, ele quer só vender para poder bater meta, vocês já imaginam o que acontece, né? O cliente vai entrar, vai ficar insatisfeito, não vai atender a expectativa. Então, para ele crescer na empresa, eu também tenho que ter uma meta. Cadê? Aqui, ó. Eu também tenho que ter uma meta de retenção. Não adianta você colocar contrato para dentro que está saindo com menos de 12 meses. Pensar nessa fidelização dos clientes é importante para o vendedor ter em mente que não adianta ele tentar dar pernada em venda. Vai dar errado para ele, para o cliente, para a empresa. Exatamente, exatamente. O vendedor ele tem que saber que o que ele está fazendo é justo para ele, é justo para o cliente, é justo para a empresa. E isso motiva o vendedor, tá, gente? Eu tenho uma carreira de vendas que eu vi de uma empresa que eu não acreditava no que eu vendia. Eu tinha certeza que o que eu vendia chegava lá, o cliente ia se decepcionar. O que aconteceu? Eu colocava o cliente para dentro para bater meta, passava 3 meses e o cliente saía. E aí? Hoje, que eu vendo um produto que eu sei que eu tenho que reter esse cliente durante 12 meses, gente, eu já falei não para o cliente. Falei, olha, você me desculpa, mas eu não vou vender. Eu sei que é isso que você quer, é isso que você acha que você precisa, mas agora você precisa se estruturar antes de comprar de mim. Porque na hora que der uma infiltração na parede, infelizmente você vai ter que priorizar, porque senão você vai ficar sem escritório. Eu não posso vender. Se estrutura antes de você comprar de mim. E aí o que acontece? Passa alguns meses, o cliente volta.
que ele passa a confiar no meu processo, ele sabe que eu não estou vendendo qualquer coisa. Isso aqui, pessoal, é um pouquinho do que eu falei no ano passado, por isso que eu disse que eu ia entrar. Faz parte do modelo de inside sales que a gente usa, inbound sales, na verdade. A gente fala muito de geração de lead, de problema, dor. Eu vou passar mais ou menos por isso aqui, só para a gente ficar alinhado, para a gente ficar na mesma página, para vocês pegarem os próximos slides. Dentro do inbound, a gente tem um funil de vendas. O que é isso? É o momento da descoberta, né? A pessoa descobre que tem um problema. No ano passado, eu até passei um vídeo de várias pessoas em momentos diferentes da vida jogando no Google alguma coisa. Comecei a correr. Qual o melhor tênis para caminhada? Meu secador de cabelo estragou. Qual o melhor modelo de secador de cabelo? Vou ter neném. Aonde que eu compro o enxoval para o menino? Quero comer comida chinesa. Onde tem um restaurante mais próximo? Tudo acaba no Google. Resumindo. Então, é aquele momento que a pessoa descobre que ela tem um problema. Para que ela vai precisar de uma solução, sendo que ela não tem um problema? Todo o processo comercial, ele começa aí. Esse é o gatilho inicial. É o vendedor entender que existe um problema e entender se aquele prospect, ele está no momento de solucionar aquele problema. Normalmente, as empresas, elas compram, resumidamente, por 3 motivos. Elas precisam fazer mais dinheiro, reduzir custos ou reduzir riscos. É aquilo que o Marcos falou. A gente tem que entender aonde que está o problema daquela empresa ou daquele cliente. Isso até em nível pessoal, se a gente é B2C. Quando eu descubro aonde que está esse problema, é a vez do vendedor perguntar: resolver essa situação é uma prioridade? Se sim, aí que eu vou passar para a consideração de uma solução. Só para vocês entenderem, cada cor é uma fase de vendas na Rock Content. Essa primeira, que é o topo do funil, é uma conexãozinha rápida. Eu tenho o Inbound Qualifier, que é o IQ. Ele vai pegar o telefone, ligar para a lead e fazer uma conexão de 5 minutos. Fulano, vi que você baixou um material tal. Você baixou um material de Google AdWords. O que você está querendo com isso? Eu quero chegar no Google. Por quê? Porque eu preciso vender mais. Vender mais é uma prioridade? Vamos falar sobre isso? Vamos. Pronto, conectei. Descobri a dor, descobri o que ele precisa, é uma prioridade, passei para o segundo momento, que é a consideração da solução. Aqui a gente brinca de detetive, são 60 minutos de conversa. E é engraçado que a gente tem uma regra, o vendedor, ele só fala 20%. Quem fala 80% é o cliente. Ele vai responder, ele vai responder as perguntas. Ele vai responder qual que é o motivo dele ter topado aquela conversa. Por que a gente está conversando hoje? É nesse momento que a gente vai entender se o problema que ele tem pode ser solucionado pelo que eu ofereço. Eu vou passar algumas perguntas chaves para a gente fazer durante esse processo. Por fim, a última fase desse processo de vendas, que é a hora que a gente vai falar da nossa empresa. Não adianta a gente tentar inverter e fazer isso aqui antes. Igual o Marcos falou, ninguém quer saber de você, todo mundo quer saber de si mesmo. Quando eu pergunto: o que sua empresa faz aqui? Normalmente é onde eu perco mais tempo, mas é onde eu mais descubro coisa. Porque aquele prospect, ele vai danar a falar. Ele fica 10 minutos falando sem parar. Ele conta por que ele abriu a empresa, qual foi o sonho dele, qual que é o problema que ele enfrenta, qual que é o pesadelo que ele tem à noite, por que ele quer que aquilo dê certo. Poxa, aí você já pega tudo que você precisa para poder fazer uma venda legal. Gente, uma observação. Ainda existem casos que a gente vê, infelizmente, de passar a proposta por e-mail antes de apresentar. Qual que é o problema disso? Eu não consigo entender qual que é a objeção. Se é que é uma objeção. Existem 2 tipos de não que o cliente pode te dar. Existe o não, que é a condição, e existe o não, que é a objeção. O não condição é realmente um fator que vai impedir a assinatura de um contrato. Às vezes é falta de budget. O cara teve um imprevisto e não vai conseguir pagar. Às vezes, a condição é que ele conseguiu um fornecedor que vai fazer a mesma coisa por um preço melhor. É uma condição: olha, se você igualar esse preço aqui, eu vou comprar de você. Mas às vezes é uma objeção. É um pequeno fator que faltou você descobrir durante a venda consultiva que está impedindo ele de fechar aquele contrato com você. Uma objeção pode ser: eu não vi valor. Eu preciso conversar internamente para ver se todo mundo está na mesma página que eu para fechar. Ou então: eu dei uma pesquisada aqui, estou entendendo que esse negócio não é muito para mim, não. Mas espera aí. Eu fiz o processo todo consultivo, eu entendi que isso é o que você precisa. Agora, por que você acha que não é?
Em qual momento que eu estou subindo a escada lá da negociação que eu deixei o cliente para trás e fui embora? O bom vendedor não é aquele que busca o sim. Por incrível que pareça, o bom vendedor é aquele que encontra os nãos antes do sim. Se eu não encontrar todos os nãos, você pode ter certeza que aqui na hora de apresentar a proposta, eu vou receber vou pensar, mais tarde eu te ligo. Então, pessoal, algumas dicas básicas para reuniões, tá, comerciais. Primeira coisa, o cliente está super ansioso para saber o que vai ser falado naquela conversa. Traça uma agenda básica. Fulano, hoje a gente está aqui para entender mais sobre o seu negócio. Eu vou te fazer algumas perguntas, eu te peço permissão. O objetivo dessas perguntas é para eu entender se eu posso de fato te ajudar. Eu não vou vender nada que eu não possa resolver seu problema. Se tiver uma sintonia, a gente segue para uma negociação. Se não, a gente vai continuar sendo amigo. Quem sabe num próximo momento. Traçou a agenda? Ok, faz o processo com calma. Outra coisa, terminou uma conversa? Marquem a próxima etapa. Não espera o cliente vir até você. É nesse período que ele se perde. Um processo comercial, ele sempre termina com a próxima reunião marcada. Se essa reunião não for marcada, vocês podem ter certeza que alguma coisa errada vai acontecer no meio do caminho. E não deixe o cliente falar não, porque senão ele vai falar daqui 2 meses. Já perdeu toda a urgência que vocês geraram durante aquele processo comercial. Vocês impõem, olha, a gente vai se falar então depois de amanhã. Ah, não, depois de amanhã não posso. Como assim não pode? A gente descobriu que você tem um problema, que se você não resolver esse problema, tal coisa ruim vai acontecer. Você quer que essa coisa ruim aconteça? Não, não quero. Pois é, você vai esperar 1 mês para poder fazer uma reunião comigo? Não estou entendendo. Aonde é que eu te perdi? Né? Buscar a dor e a consequência. O que é isso? Assim como o Marcos falou, a gente está mais sujeito a comprar naquilo que nos faz ter medo do que naquela sensação de ganho. Eu vou... Como é que eu posso dizer? Eu vou fazer uma academia, eu vou comprar um plano de academia... Não porque eu quero emagrecer, mas porque eu tenho medo de ir na praia e me sentir mal, porque outras meninas, amigas minhas, vão estar mais magras do que eu, por exemplo. Eu nunca compro porque, assim, obviamente a gente pode comprar, mas o principal fator, né, o gatilho psicológico que nos faz comprar alguma coisa é o que a gente está perdendo se a gente não adquirir aquele produto. Então, assim, é uma perguntinha básica. Por que agora? Por que não ontem? Por que não amanhã? Por que agora isso importa para você? Cliente que volta, né, começou a fazer um processo comercial, parou e depois voltou. Primeira coisa que você pergunta, fulano, o que mudou da nossa última conversa para cá? Por que hoje você está querendo comprar? Por que há 3 meses atrás, quando a gente conversou, você não queria? Ah, porque agora eu vi o valor, agora eu senti que eu perdi ou deixei de fazer mais tantos clientes porque eu não investi na sua solução. E outra coisa, quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Eu já cansei de pegar vendedor falando e o próprio vendedor criando as objeções para o cliente. O próprio vendedor entregando o que o cliente... Ele fica com tanto medo de receber um não, que ele... Não, mas o contrato de 12 meses é assim, assim, assim. Mas peraí, que contrato de 12 meses? Como assim? Não, é porque a gente só vende nos 12 meses. Ah, não, mas isso aí eu não assino, não. Perdi a venda. Agora, fulano, você entende comigo que o que você está querendo é uma solução de longo prazo e por ser de longo prazo a gente tem que trabalhar junto de mãos dadas durante o próximo ano? Sim. Beleza, então para a sua segurança está aqui um contrato de 12 meses para te lembrar que hoje a gente firmou esse compromisso que você vai até o final comigo. Tá vendo como é que a gente entrega a mensagem? Tem que tomar cuidado para não falar demais, porque normalmente no falar demais a gente, né, cria objeção para o próprio cliente. Às vezes ele nem está pensando naquilo e você já falou com ele, ele ficou com aquilo na cabeça. Ah, outra coisa, pessoal, antes que eu pule isso aqui. Não venda o máximo que o cliente pode pagar. O que é isso? Crie um processo na empresa de vocês, um mix de produtos e serviços que não só seja fácil calcular o ROI, como já foi falado, como seja fácil para os vendedores apresentarem planos. Normalmente eu uso 3 planos. Eu sempre apresento 3 planos. Por quê? Eu nunca vou falar, fulano, eu montei aqui para você 3 planos para você pensar qual que você quer começar. Não. Fulano, dentro do budget que você me passou, eu tenho aqui uma proposta, tá? Pra gente começar. O que você achou dessa proposta? Ah, gostei, mas está fora do meu budget. Poxa, eu sabia que isso poderia acontecer. Às vezes as coisas não são como a gente queria. Por isso, eu tenho uma carta na manga. Eu tenho mais uma proposta para você com um valor menor. Gostou? Não. Então, tem mais uma proposta para você.
Então, vocês nunca vão entregar a coisa antes da hora, vocês vão fazer pensando no cliente. E, ao mesmo tempo, preparar a cabeça dele não só para ficar os 12 meses, mas para crescer dentro da empresa. Então, esse negócio de gamificação fulano, hoje a gente está no ponto A, a gente quer chegar no ponto B. Para chegar do ponto A ao ponto B, a gente vai fazer a estratégia tal. No decorrer dessa estratégia, à medida do tempo que você for ficando mais maduro, a gente pode meio que fazer aditivos, seja consultoria, seja um serviço paralelo, um cross-sell, um upsell, para te ajudar a crescer e atingir aquele resultado de forma mais rápida. Esse upsell ele é muito saudável, inclusive, para poder ajudar no churn da empresa. Quando sai um cliente, se eu faço um upsell, aquele upsell meio que desconta o churn. Não em termos absolutos, obviamente, mas eu não vou também prejudicar aquele MRR que saiu da minha empresa. Eu vou poder sempre acrescentar mais. Então, criar um modelo em que eu consiga fazer o cliente crescer ao longo do tempo vai ajudar a saúde financeira da minha empresa. Então, só para a gente recapitular aqui que eu falei. Sempre buscar a dor e a consequência de não mudar. Né? Por que agora? Por que não amanhã? Por que não depois? E, finalmente, o bom vendedor é aquele que busca o não antes do sim. O sim é a consequência dele ter fechado todas as portas do não. E aí tem um detalhe, pessoal. Quando a gente conseguiu pegar, né, a dor e a consequência do cliente, eu preciso entregar o meu valor como empresa. Por que eu sou a melhor fornecedora do serviço ou do produto que o cliente precisa? Não é só porque eu tenho o melhor atendimento, não é só porque eu tenho qualidade. Esses dois pontos, eles são necessários, eles são mandatórios de qualquer produto ou serviço. Eu preciso pensar aonde que eu construí os meus maiores cases. Se foi porque eu tive uma especialidade em determinado nicho de mercado, se foi porque eu tenho parceria estratégica, se foi porque eu já atendi um cliente do tipo. Se a gente vende qualidade e se a gente vende atendimento, o cliente vai falar, mas espera aí, isso não tinha que ser padrão? Isso é garantido, tá? Algumas perguntinhas aqui para a gente colocar no nosso processo comercial que vão ajudar a fechar as portas. Quais são as portas? Tomada de decisão. Fulano, como que é a tomada de decisão para assinarmos um contrato? Fulano, você tem um sócio ou uma equipe financeira que vai barrar o budget? Ou um jurídico que vai pensar aí nos 12 meses? Isso depois de eu ter fechado as portas, né, que ele realmente quer a parceria durante 12 meses. Gente, já aconteceu de eu perder uma venda porque eu perguntei se ele só tinha sócio, equipe financeira e equipe jurídica. Sabe o que ele me falou? Que a namorada dele falou que não era o momento dele investir naquela estratégia. Eu falei, mas sua namorada, ela é sua sócia? Não, ela só me dá a opinião. Entendi. Pouco tempo depois eu descobri que ele ficou noivo, ele tinha que comprar o anel de noivado. Uma pena, né? Prioridades. Então, assim, tomada de decisão. Fulano, com quem que você vai compartilhar essa boa ideia? Quem que vai te ajudar a decidir? Traz ela para a reunião. Fulano, o que você mais gosta de fazer na sua vida? Você gosta de atender o cliente? Beleza, eu gosto de vender. Eu trabalho vendendo. Deixa eu fazer o que eu gosto? Me ajuda, deixa eu vender para você. Não é feio falar isso não, tá, gente? Isso é muito bom. O cliente vai confiar no seu processo. E aí, essa perguntinha aqui ajuda a fechar a porta de interesse. Como que o meu produto, como que o meu serviço vai ajudar você a resolver esse problema dentro do que a gente conversou hoje? Se ele responder, beleza, ele tem interesse, ele já pode passar para a próxima etapa. Depois, expliquei qual que é o porquê de eu fazer esse serviço e não meu concorrente. Fulano, legal, agora que você entendeu, por que você quer confiar na minha empresa para poder te entregar essa solução? Faz com que ele te venda o seu próprio produto e a sua própria marca. Passe esse valor para ele te repassar e aí você vai ter certeza que ele está alinhado com você. E aí uma perguntinha que eu adoro. Fulano, beleza, você gostou, eu vou te apresentar a proposta agora. Quero que você esquece o preço. Você gostou? É isso que você precisa? Ó, o C, né? Mineira é foda. A gente vai falar C, vai comer palavra, mas vocês estão entendendo. Gostou da proposta? É isso que você precisa? Beleza. Por você, o que falta para a gente iniciar essa parceria? Tira tudo. Ah, não, tem que olhar. Não olhar, eu vou te apresentar aqui agora. Ah, não, tem que conversar com fulano. Chama fulano que ela vai ver aqui com a gente junto. Fecha todas as portas aí. Por que eu estou falando isso tudo? Porque às vezes a gente fica tão acostumado com o discurso pronto de vendas que o mesmo buraco para a gente pode representar um problemão para uma empresa e um probleminha para outra. Esse caminhão aqui vai passar direto desse buraco, esse carro vai cair e vai dar perda total. Então a gente precisa escutar do cliente o tanto que aquele problema vai prejudicar ele.
para poder falar, realmente eu estou preocupado, imagino que você também esteja. E aí, vamos resolver junto? Estou aqui para te ajudar. E outra coisa, pessoal, se melancia resolvesse o problema do cliente, a gente venderia melancia. É aquela velha história, fala o mínimo necessário, sempre focado na dor do cliente. Se você tem um problema de coração, você não vai no clínico geral, você vai no cardiologista. Mais uma vez, por que você é o melhor? Por que não o seu concorrente? E aí, contar com parceiras estratégicas, aqui eu faço uma referência à Inside Out, que testou por ela, fez por onde, traçou aquele caminho, sabe o que deu certo, sabe o que deu errado, isso pode ser um diferencial para a assinatura do contrato de vocês. A especialização em alguns segmentos também pode ajudar na própria estratégia de marketing, no fortalecimento de marca. Aqui eu coloquei algumas coisinhas, ó. Se eu sou especializado, por exemplo, marketing para franquias, eu vou construir mais cases, eu vou ter uma equipe mais técnica, mais especializada, um marketing mais direto, mais ao ponto. E aí eu queria concluir essa conversa de hoje com isso aqui. Existe uma diferença entre interesse e compromisso. E eu falo isso não só para os empreendedores, mas para os clientes também. Quando você está interessado, você só executa quando te é conveniente. Mas, quando você está compromissado, não existem desculpas, somente resultado. Tanto o vendedor quanto o cliente precisam focar em resultados. Pessoal, agradeço a participação de hoje. Aqui estão meus contatos. Se precisarem, falem comigo. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Legal, legal. Bom, Isabela, me fala um pouquinho da Rock Content. Beleza. Levanta a mão quem conhece, já ouviu falar da Rock. Quem conhece o Peçanha? Aí levanta mais gente aí. Não, Peçanha vem depois, tá, Quem gente? conhece o Diego? Responsa que eu nunca vi, falar antes de Peçanha. Vamos lá, Rock Content é uma empresa produtora de estratégia de marketing de conteúdo. Nós não somos fábrica de texto. A gente é focado em resultado. Então, a gente tenta entender qual que é o problema que a gente quer resolver numa empresa e fazer o máximo para alcançar do ponto A ao ponto B, entregando resultado para vocês. A gente vai produzir conteúdo que seja entregue no momento correto para resolver o problema do cliente, né? Digamos assim. Papo de coach. Sair do ponto A para o ponto B. Deixa eu te explicar para você por que eu pedi para ela falar sobre isso. Nós, como ela mostrou ali, nós viramos parceiros da Rock Content há um tempo e nós utilizamos os serviços deles. Claro que tem todo um processo, tem uma plataforma que a gente é apresentado, nós fizemos o onboarding, tivemos que aprender como os redatores trabalham e simplesmente nós somos um case de sucesso por causa desse trabalho em conjunto. Se você colocar no Google, daqui a pouquinho, agência de lançamento, nós vamos estar em primeiro lugar. A gente ficou em 4 meses em primeiro lugar e ficamos no topo. Já estamos no topo há 1 ano e 7 meses. Orgânico, todo mundo aqui sabe o que é orgânico. Eu nunca comprei essa palavra-chave no Google. Isso porque nós fizemos conteúdo dentro do nosso blog voltado para mostrar que nós somos uma agência de lançamento. Tem algumas pessoas aqui que nos acharam por causa disso. Todo dia chega lead na minha agência. Pessoa de todos os lugares do Brasil, até do exterior, procura lançamento de produtos digitais. Se você colocar no Google, vai aparecer a agência Inside Out como primeiro lugar. Por causa dessa parceria com a Rock Content, tem todo um processo. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso com o Peçanha. Mas quando a gente fala de parceria e de estratégia de conteúdo, eu indico muito a Rock Content, porque a gente conseguiu o resultado e nós somos prova disso. Por isso que a gente é parceiro, Silver, deles ainda, mas a gente está buscando. Via Rockstar. É isso aí. Muito obrigado, Isabela. Isabela. Obrigada, viu, Arley? Obrigada, pessoal. Valeu, beijo. Beijo.